Ontem eu fiz aqui um vídeo sobre a visita oficial do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Foi uma visita oficial, mesmo a convite do próprio príncipe, penso eu. Eu até fiz um vídeo ontem sendo dia 3 de fevereiro de 2019. Eu vou deixar o vídeo aqui linkado, ou então na descrição podem depois ver esse vídeo. Hoje, dia 4, portanto no dia a seguir, é o segundo dia da visita oficial e aconteceu uma coisa que, digamos que a sociedade já está a tornar algo inédito e realmente histórico. Está a marcar o momento. Na minha modesta opinião, eu vejo isto com bastante ceticismo. E eu vou querer explicar porquê. Foi assinada uma declaração de fraternidade entre as duas lideranças, ok? Que condena o terrorismo e a intolerância. Pois é, eu tenho aqui um artigo que eu vou-vos mostrar. Como podem ver, está aí o artigo. E eu tenho aqui assinalado a azul, que condena o terrorismo e a intolerância. Eu sou católico apostólico romano e, portanto, não vou ver aqui a fazer uma crítica destrutiva, completamente destrutiva, contra o Papa Francisco. Até porque não é isso que eu quero fazer. E também não vou estar aqui a tentar destruir o Islão, ou pelo menos este líder islâmico que se encontrou com o Papa, ok? Não é essa a minha tentativa. Mas vou querer aqui esclarecer alguns pontos bastante interessantes. Esta declaração em si, eu mostro-me bastante cético perante ela. Porquê? Porque o Islão assinar uma declaração onde condena o terrorismo e a intolerância, sendo que o Islão foi a única religião usada para a morte de pessoas por ataques terroristas, milhares de pessoas até aos dias de hoje, em ataques terroristas. Eu acho que esta declaração o que quer fazer é um bocadinho separar o Islão do terrorismo. É isso que querem fazer. Eu acho que esta é a última cartada de uma coisa que o Papa Francisco deveria ter um bocadinho de audácia de perceber isso. Eu acho que no fundo o Papa Francisco até percebeu, mas se calhar, não sei, foi ingênuo, ou então, quem sou eu para o dizer, ou então tem uma segunda intenção nisto, que seja mesmo um acordo de paz. Não faço ideia. Não vou julgar aqui a opinião dele. Também não vou julgar a opinião do próprio líder, que sabe perfeitamente o que é que diz a religião dele e mesmo assim foi submeter a um acordo destes. Portanto, tanto de um lado como do outro. Mas, no que diz respeito ao Islão, vamos deixar uma coisa bem clara aqui neste vídeo. A sociedade, a civilização ocidental, é melhor, eu ia dizer a sociedade portuguesa, mas não. Vamos alargar o espectro. Vamos falar da civilização ocidental. Portanto, o Ocidente decidiu dividir o Islão em duas partes. Uma que eles chamam a parte moderada, que é o Islão, realmente Islão, e uma outra que é a parte radical, que não tem nada a ver com o Islão e que é usado em nome de Deus, violência, morte, terrorismo, acordos com países comunistas, esta parte não era para se dizer, pois não, etc, etc. Pronto, por aí fora. Isto está mal, isso está completamente errado. Isso está completamente errado. E todo o islâmico que diga ou que afirme que realmente existe o islâmico moderado e o islâmico radical está a mentir. Okay? Até os católicos e ateus e os próprios protestantes até podem dizer que existem dois tipos. Porquê? Porque dois tipos de islâmicos, porque não faz parte da nossa religião, nem da nossa civilização, entender o Islão. Portanto, nós podemos ver a coisa um bocadinho pelo lado inocente. Porque, embora exista aqui uma grande briga entre o progressismo e as igrejas e o conservadorismo, nós não usamos a igreja, ou o ateísmo não usa o aleatório para realizar ataques terroristas que matam pessoas em explosões e quedas de aviões e por aí fora, não é? Digamos que é uma luta social, é uma luta moral quase que existe aqui. Agora, quando chegou aqui o islamismo à própria Europa, as coisas começaram a ser um pouco severas e a ceifar a vida das pessoas completamente. Não é? Pronto, então, esclarecendo este ponto, é o seguinte: o Islão é radical. Ele tem que ser radical. Ele tem que ser radical. Aliás, eu vou-vos deixar um vídeo na descrição. É uma palestra de um líder islâmico
que afirma exatamente isso. Ele está numa mesquita, cheia, a mesquita está cheia, o vídeo está gravado, está legendado e vocês podem ouvir as próprias palavras dele. E não é só dele que existe, basta pesquisar na internet para perceber exatamente o que é o Islão. O Islão, ele próprio é radical quando implementado na civilização ocidental. Porque ele já implementado no Oriente, ele não passa por radical. Porquê? Porque já está implementado, já está dentro do pensamento da civilização oriental, não é? Do Médio Oriente, Médio Oriental, dizendo assim, e portanto é uma coisa que é normativa para eles. É completamente normativo. Mulheres estarem vestidas de cabeça aos pés com lençol preto, desculpem, não sei o nome daquilo agora, não me lembro do nome daquilo, é completamente normal. Mulheres não poderem se cruzar com homens, ou não poderem, é completamente normal. Mulheres serem enterradas para pagarem pecados de traição, de adultério, é completamente normal. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Nem me vou esticar, tá? Portanto, se é perfeitamente normal, não é radical para eles. Ok? Agora, para nós, que é uma coisa totalmente impensável, enterrar uma pessoa até ao pescoço e ela ser apedrejada até à morte ou não, é uma coisa que é totalmente bárbara aqui na nossa civilização. Por isso é que é radical. Portanto, há aqui um conflito de palavras. Para nós, sim, o Islão é radical. Para o Médio Oriente, onde ele já está implementado há centena de anos, há séculos, obviamente que ele não é radical, é uma coisa completamente normativa. Agora explica-me como é que nós estamos a assistir a uma invasão total do mundo árabe para a Europa. Se é assim tão bom, porquê que eles não ficam lá? Inclusive, está a vir pessoas de países que não estão em guerras, como aconteceu, por exemplo, na Síria. A Síria, sim, estava em guerra, podíamos receber os sírios, ok. De uma certa maneira até podíamos recebê-los. Então, mas porquê estamos a receber toda a gente, até bem do Egito e em água torta e tudo? Se o Islão é tão bom, porquê que eles não ficam lá? Hã? Bom, mas continuando, quando o Papa Francisco assinala esta declaração, ele está a dizer que realmente a Igreja Católica verga-se perante o Islão e o Islão perante a Igreja Católica, não é? Do outro lado da caneta é a mesma coisa, e que os dois realmente assinalam que, condenado o terrorismo e a intolerância, as duas religiões são tratadas como algo que é simplesmente teológico. É a teologia simplesmente a funcionar. Cada um tem o seu Deus, cada um tem as suas regras, cada um tem a sua Bíblia, os seus santos, sei lá, os seus profetas, não é? É um bocadinho estranho, visto que o Islão não é isso. É muito longe, está muito longe de ser isso. Mas eu quero mostrar-vos aqui uma declaração, deixem-me voltar aqui novamente ao artigo, que o Papa Francisco disse, não é? Devemos condenar todas as formas de violência sem hesitação, porque usar o nome de Deus para justificar o ódio e a violência contra o irmão é uma grave profanação. A questão aqui é que realmente o Papa Francisco tem razão em relação a isto. Só que isto está escrito no próprio Alcorão. E muita gente que tenta mostrar o Alcorão é depois tratada como uma pessoa intolerante, que está a fazer uma incitação ao ódio. Mas pronto, nós vimos aqui à internet, podem abrir o Alcorão que ele está aí na internet. Eu terei aqui uns apontamentozinhos sobre algumas passagens e podemos ver, por exemplo, na passagem Sura 2, 191, o seguinte dizer no próprio. Diz o seguinte: matai-os onde quer que os encontrais e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combateis nas cercanias da mesquita sagrada, digamos que é em volta ou nas proximidades das mesquitas sagradas. Se ali vos sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Temos aqui mais uma passagem que vamos aqui ler. Sura 4:91. Capturai-os e matai-os, onde quer que os achais, porque sobre isto vos concedemos autoridade absoluta. Ok? Vamos continuar. Tem aqui mais uma passagenzinha, só para fechar. Existem outras, mas eu só vou dizer mais uma. Sura 40:25. Tá bom?
matai os filhos varões daqueles que com ele creem e deixai com a vida das suas mulheres. Porém, a conspiração dos incrédulos do improficam. Tenho aqui mais algumas passagens, mas são longas e eu não quero dizer. Mas pronto, tem mais passagens. Depois de eu ler isto, na própria... eu nem posso dizer Bíblia, digamos, no próprio... isto tem um nome técnico. A Bíblia tem um nome técnico para a teologia, eu não me lembro agora. Mas pronto, depois de ler isto no próprio Alcorão, e como vocês podem ver aí, depois do Papa Francisco ter declarado isto, e realmente o acordo ter sido assinado, a declaração, afinal nós estamos a querer tapar os olhos a quem? Com uma peneira, é? Tapar os olhos a pessoas que estão a ver o que se passa. Neste momento ninguém está a ver o que se passa, não é? Mas pronto, depois tem aqui mais uma passagem do Papa Francisco. Isto é bastante grave, porque estão a retirar toda a intolerância e todo o radicalismo que o Islão tem realmente e torná-lo uma religião da paz, uma religião que é totalmente tolerante. E isso é totalmente mentira. Porque quem não cumprir as passagens do Alcorão, quem não cumprir aquilo que Maomé recitou, está em pecado. E acho que é um pecado é um pecado capital. Pode até ficar sem cabeça, não tenho a certeza, mas acho que pode até ficar sem cabeça. Ou então vai ser condenado a um dos 7 infernos que existe nas próprias escrituras do Alcorão. Existem 7 níveis de inferno. E nós começamos... Nós não. Os infiéis, dizem eles, começam logo pelo mais baixo, até tentar subir. Acho que é assim uma coisa desse género. Tá bom? Outra passagem que diz aqui do Papa Francisco: as religiões de uma maneira especial não podem renunciar à urgente tarefa de construir povos e culturas. Pois, isso realmente é verdade, Papa Francisco. O próprio cristianismo construiu tudo aquilo que existe na civilização ocidental, através da própria Igreja Católica. Tá bom? Os 3 pilares fundamentais da civilização ocidental são 3. São a filosofia grega, são a moral romana, são o direito romano e o cristianismo, de onde temos a moral judaico-cristã. Tá bom? São os pilares da nossa civilização. Portanto, foi realmente uma construção. Agora vamos analisar quais é que são os pilares fundamentais do Islão, de maneira severa. Acho que nem é preciso, pois não. Portanto, depois de vermos estas pequenas declarações do Papa, eu não me vou estender muito mais porque o vídeo já está a ficar um pouco longo, 12 minutos outra vez. Já o outro teve quase 20 minutos, ou mais de 20, já não sei. Realmente eu acho que este acordo não deveria ter sido assinado desta forma. E o Papa Francisco não deveria ter submetido a Igreja Católica a isto. Ok, a Igreja Católica está a salvo, porque não é a Igreja Católica que anda a pregar que é preciso matar os infiéis. Okay? Por exemplo, vamos dar um exemplo muito comum que acontece na nossa sociedade progressista. Nós vimos os defensores do progressismo virados contra a Igreja Católica por causa até da própria homossexualidade. Viram-se contra a Igreja Católica com tudo e mais alguma coisa. Que a Igreja quer oprimir os homossexuais, quer oprimi-los, quer castigá-los, quer deixá-los de lado, não quer assumi-los, etc, 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 etc. A única coisa que a Igreja Católica diz é que é pecado a homossexualidade. Mas a Igreja Católica também foi, assim como o cristianismo, a primeira religião do mundo a tolerar e a aceitar a homossexualidade. Essa é que é a verdade. E muitos dos progressistas que se viram contra a Igreja Católica estão a defender o Islão. O Islão que diz que a homossexualidade simplesmente tem que ser condenada com a morte. E vocês podem pesquisar o que é que acontece aos homossexuais do Médio Oriente. Ou às lésbicas, ou aos trans, ou seja o que for. Vão lá e vejam. Pesquisem. Há muitos países islâmicos para pesquisarem. Lá não é só pecado. Lá é intolerância. Lá é morte. Ponto final. Acabou. Este foi só um exemplo
de ver que a própria sociedade quer se autodestruir e para isso estão a abraçar algo que as quer destruir, que é o Islã. Tá bom? Pronto, eu fico por aqui. Foi só a minha opinião sobre este encontro. Este encontro, para mim, não me disse nada. Estou bastante cético em relação ao Papa Francisco. Eu entendi... Eu quero entender realmente porque é que foi feito isto, mas acho que não vai mudar absolutamente nada no mundo. Até à próxima.